nas discussões do Marx é sempre pensar a ideia do trabalho e das classes sociais, né? Para o Marx isso é uma discussão fundamental. Ou seja, o que é uma classe social para o Marx? Hoje, a gente está mais acostumado a pensar uma classe social por renda, né? Geralmente, quem assiste jornal, enfim, ou já se deparou com uma reportagem, ou até as questões de vestibular, né? Muitas vezes, quando elas falam de classes sociais, elas vão falar, por exemplo, a partir da renda, né? Ou seja, o quanto que a pessoa ganha. Ah, ganha 5 salários mínimos, 4 salários mínimos, né? Mas o Marx, ele adotava uma outra medida, digamos assim, né? Ele não calculava pelo salário. Até porque, na época do Marx, né, essa ideia que a gente tem hoje de ter um salário mínimo, não era uma coisa, né, como a gente pensa hoje, comum de existir. Na verdade, o Marx estava pensando justamente esse processo de construção, né, desses direitos trabalhistas, por exemplo, né, de receber um salário mínimo, ou seja, você não pode receber menos do que aquilo, né, o básico que cada sociedade determina qual é o seu valor. Então, para o Marx, a discussão de classe não tem a ver com salário, né? Não tem a ver com a quantidade de renda que você ganha, propriamente. Tem a ver com a posição que você ocupa no processo de produção, né? No processo de trabalho. Então, o que significa isso, né? Pense o seguinte, quando a gente pensa, e aí o Marx analisando, né? Claro, ele ficou muito conhecido por analisar a sociedade que a gente vive hoje, chamada sociedade capitalista, moderna. Para ele, quando a gente pensa, então, nessa sociedade que a gente vive, o processo de trabalho, em geral, ele vai dividir as pessoas em duas classes, né, fundamentais. Não que sejam as únicas, né? Claro, são as mais importantes, segundo ele, da sociedade capitalista, mas não são as únicas. Então, para ele, o que define qual classe social você vai fazer parte é a posição que você ocupa no processo de produção. Ou seja, se você está do lado do que a gente chamaria hoje dos patrões, né, dos donos das empresas, é o que ele, não só ele, né, mas na época se chamava muito de burguesia, né? Ou seja, burguesia vem de burgo, né, que é geralmente de onde saíram os burgos, seriam, digamos assim, as cidades, né, do período medieval, de onde saíram esses comerciantes que ganharam muito dinheiro, né, enriqueceram geralmente com o comércio e depois acabaram impondo, né, seu estilo de vida, dominar a sociedade como um grupo, né, como uma classe social. Então, para o Marx, a sociedade em geral é dividida, né, quem ocupa o processo, né, quem são os patrões, né, os donos das empresas, que geralmente, né, o que caracteriza eles? São proprietários dos meios de produção, né, ou seja, eles são donos das máquinas, da matéria-prima, das fábricas, enfim. Então, se você está do lado de quem é proprietário desses meios de produção, de quem comanda, né, o processo produtivo, é o que ele chamaria de burguesia, ou que a gente chamaria hoje de patrões, empresários. Por outro lado, se você é um trabalhador, ou seja, você é a pessoa que trabalha por um salário, né, para uma empresa, você é o que ele chamaria de proletariado, né? Proletariado vem de prole, né? Prole significa família. A ideia de que você precisa trabalhar, né, para sustentar a sua família. Então, o proletariado, como Marx chamava, ou hoje a gente chamaria de trabalhadores, né? Por exemplo, ou pobres, ou as pessoas de classe baixa. Para o Marx, então, a posição... E aí, claro, nesse processo produtivo, quando você é o funcionário, você obedece, né? Você é a pessoa que coloca a mão na massa, né? Digamos assim, que executa o trabalho que seu chefe mandou fazer, né? Então, o que vai definir para o Marx a sua classe social é essa posição que você tem no processo de trabalho, né? Você está do lado de quem comanda, de quem é o patrão, ou você está do lado de quem é o que executa, né? O funcionário que executa uma atividade. Então, para o Marx, o que definia a sua classe social é em relação ao mundo do trabalho. Né? No capitalismo, aí são duas classes fundamentais, segundo ele, como eu disse, né? A burguesia e o proletariado, ou seja, os patrões e os empregados, basicamente formam as duas classes fundamentais que o Marx se preocupava em analisar e que, para ele, eram fundamentais do capitalismo. Né? Então, caracterizando um pouquinho, né, melhor cada uma dessas classes sociais, ou as duas principais, aí, segundo Marx, das sociedades modernas capitalistas. O que seria a burguesia? Né? Seria a classe dominante, então, do capitalismo, que impõe o seu modo de vida na sociedade baseado na produção de mercadorias e na obtenção de lucro. Né? Então, o capitalismo é um sistema conhecido, cujo objetivo, no final das contas, é produzir mercadorias para obter lucro, ou seja, para ganhar, fazer o seu dinheiro render mais. Né? Então, para ele, a classe dominante que faz isso, que impôs esse estilo de vida à sociedade que a gente vive hoje, o que ele chamou de burguesia. Né? Então, os grandes empresários, os grandes patrões
E aí, claro, o Marx viveu basicamente ainda o capitalismo quando ele era dominado pela indústria, né, no sentido de se desenvolvia cada vez mais o trabalho industrial, que era uma coisa nova naquele momento, né, em geral, até aí, mais ou menos o século XVIII para o XIX, ainda era muito importante no mundo inteiro o trabalho rural, né? Geralmente as pessoas trabalhavam, a maior parte da população vivia no espaço rural, trabalhava no espaço rural, mas aí já era um processo de mudança, né? Quando as pessoas começaram a migrar para os espaços urbanos, muitas delas inclusive até expulsas, né, do campo, para fornecer matéria-prima para essas fábricas e mão de obra também. Esses trabalhadores então começaram a migrar para as cidades, que é onde ficam as indústrias, né? Então as sociedades começaram a se industrializar, e se urbanizar, crescer cada vez mais, né, em tamanho, tanto em ocupação de território quanto em tamanho da população. Então, a classe que dominou esse processo, né, que impôs esse estilo de vida baseado no trabalho e na divisão de classes no capitalismo, é a burguesia, né? E ela é, como eu já tinha até falado, proprietária dos meios de produção, ou seja, a grande característica é você é patrão numa empresa porque você é o dono dela, você é dono do prédio, você é dono do terreno, você é dono das máquinas, das ferramentas, então, da matéria-prima que serve para produzir. E aí, claro, não é à toa, como eu disse, o capitalismo surge, desenvolve o trabalho industrial, né? Então, também, por isso é muito comum, quando a gente está estudando Marx, falar muito nisso, né? Em produção, falar em salário, no sentido, né, de receber um pagamento fixo, porque a gente estava vendo ali, ou o Marx estava vendo nascer e se desenvolver o trabalho industrial. Hoje já é um pouco diferente, por exemplo, né? O Brasil mesmo. A maior parte dos brasileiros não trabalha na indústria, né? O setor da nossa economia que mais dá, passando um pouquinho de 50%, geralmente, dos postos de trabalho, é o que a gente chama de setor de serviços, né? Seria, por exemplo, pensar o comércio, né? Olha quantas lojas tem no Brasil que vendem, enfim, no atacado, no varejo. Então, a economia brasileira hoje, por exemplo, não é uma economia industrial, né? Não é uma economia baseada no trabalho industrial. Lá no século XVIII para o XIX, o grande domínio econômico no mundo era da indústria, né? Hoje, vários países já, que inclusive tem até um termo para isso, né? Hoje, muitos sociólogos usam o termo pós-industrial, né? Que muitos países já... o que aconteceu com a indústria, né? Quer dizer que a indústria não existe mais? Não, quer dizer que ela se deslocou, né? Surgiram ali na Europa e depois se espalharam, né, na Inglaterra, por vários países europeus, os Estados Unidos também, depois, aí mais para o final do século XIX, início do século XX, virou também uma potência industrial, mas depois, principalmente a partir da segunda metade do século XX, a produção de indústria se deslocou para os países asiáticos, né? Tanto é que é só você olhar o que você tem, sei lá, seu celular, seu tênis, ou vários produtos que a gente tem hoje, eles são produzidos geralmente na China ou em algum outro país asiático ali, né? Então, boa parte da indústria se deslocou do Ocidente para o Oriente, né? Então, isso foi uma mudança também dos últimos tempos. Mas o Marx ainda vivia, então, essa época de ver se desenvolver o capitalismo industrial, né? Digamos assim, na Europa, no mundo ocidental. E aí, quando ele está falando de meios de produção, ele está falando, em geral, do trabalho feito na indústria, né? Nas fábricas. Por isso dizer, então, que os meios de produção pensar o prédio, as máquinas, as ferramentas, a matéria-prima, isso pensando, então, nessa lógica, né? Nessa sociedade que o Marx estava vendo se desenvolver. E que é o que a gente vive hoje, ou que já, claro, com algumas transformações. O objetivo sempre, então, da burguesia é aumentar o lucro, né? Que é ganhar cada vez mais dinheiro, aumentar os seus rendimentos, né? O que a gente chama de lucro. Então, você investe 1x e, sei lá, você espera retorno de 2x, pelo menos, né? Digamos assim. Ou seja, um ganho, né? O que a gente acaba chamando de lucro. Além, claro, da burguesia, no capitalismo também, o Marx diz que a outra, então, classe fundamental é o proletariado, ou a classe trabalhadora, né? Que é a classe dominada, ou seja, a classe que, na medida que, e aí, claro, no capitalismo ou em qualquer setor, qualquer sociedade, ter recursos, né? Nesse caso, se a gente pensar ter as fábricas, ter as máquinas, as ferramentas, o dinheiro, é algo muito importante. Então, só que tem um outro lado da sociedade, ou a maioria da sociedade, não tem esses recursos, né? Então, por isso que vira uma classe dominada, porque tem uma desvantagem econômica, e aí vira uma classe social dominada, né? Que seria, então, a classe trabalhadora. Porque ela não é proprietária dos meios de produção, né? Você aceita trabalhar numa empresa em troca de um salário, em geral, porque você não tem
condições de abrir seu próprio negócio. Então, você não tem condições de abrir uma fábrica, enfim, uma loja. Então, você vai lá e vende a sua força de trabalho, ou seja, sua capacidade física, intelectual de trabalhar, de usar ali sua capacidade de força e de pensamento para trabalhar para uma empresa e, em troca disso, ganhar um salário, né, no final do mês. Ou seja, o trabalhador, a classe trabalhadora, as pessoas em geral vivem, então, de vender sua força de trabalho por um salário, né, por um valor aí no final do mês que a gente vai ver, né, para o Marx que às vezes, para o Marx, por exemplo, não existiria propriamente um salário justo, né, porque, segundo ele, o que você ganha nunca é tudo que você produz, né, na medida que, porque senão não existiria lucro, né, o patrão, então, quando te contrata, segundo o Marx, ele sempre está imaginando que ele vai te pagar um salário porque o seu trabalho vai render mais do que aquilo, né, ele precisa, claro, receber um valor para te pagar o salário, mas ele calcula que o seu trabalho vai render mais do que o seu salário, né? Porque senão não vai ter lucro a empresa. Então, geralmente, o quanto você vai ganhar depende, claro. Hoje em dia a gente pode pensar em várias coisas que influenciam o quanto uma pessoa vai ganhar de salário, que vai desde pensar a escolaridade dessa pessoa, ou, enfim, o tempo de empresa, ou coisas desse tipo, às vezes, que podem influenciar. Mas, em geral, mesmo que você ganhe um salário muito bom, significa que provavelmente que você está rendendo muito mais para a empresa, né? Então, olha só, segundo Marx, por que ele era crítico, né, então, ao capitalismo? Porque isso é uma forma de exploração, né? Ou seja, você trabalha para um patrão que, segundo Marx, te explora, ou seja, ele, em vez de pagar tudo que você produz, ele vai te pagar só uma parte, né, que é o seu salário, e o resto, né, uma outra parte que você produziu, mas não vai receber, é o que a gente chamaria aí do que vai manter a empresa, né, o sentido do lucro das empresas. E aí, claro, o trabalhador geralmente procura se organizar, lutar politicamente para ter melhores condições de trabalho e de vida, né? Em geral, se você ganha melhores salários, tem mais direitos, você vai melhorar a sua vida, né? Então, pensar que tudo, a gente precisa imaginar, por exemplo, que quando surge a sociedade capitalista, não existia uma lei, né? Não existiam leis, uma constituição, uma legislação específica que regulamentasse as relações de trabalho, né? Como a gente imagina hoje. Isso sempre é um exercício que a gente tem que fazer, né? Quando a gente pensa sociologicamente, historicamente, né? O modo como se vivia no passado, né, era diferente de hoje. Então, hoje a gente imagina, hoje tem salário mínimo, tem direito a férias, 13º. Claro, isso pensando na legislação brasileira, né? A legislação trabalhista é diferente em cada país. Tem coisas em comum, óbvio, mas tem também coisas diferentes. Então, falando aqui mais da realidade hoje brasileira, para a gente fazer uma relação e tentar entender esse processo. Então, imaginem, mesmo aqui no Brasil, né, quando a legislação trabalhista no Brasil é da década de 1930, né? Ou seja, então até a década de 1930, a gente não tinha uma legislação específica para pensar nessas novas relações de trabalho que vieram com a sociedade capitalista, né? Então, não faz nem 100 anos aí que a gente tem uma legislação específica para pensar esses direitos do trabalhador, por exemplo. Então, isso teve que ser construído, né? Ou teve que ser conquistado politicamente. Aprovar leis que garantissem um salário mínimo, que garantissem direitos como férias, 13º, licença saúde ou coisas desse tipo, né? Então, precisa pensar nisso. Os trabalhadores historicamente ficam marcados justamente por se organizar. E aí que surge, por exemplo, sindicatos, greve, né? Ou seja, à medida que os trabalhadores começaram a se organizar para tentar reivindicar e conseguir direitos, conseguir melhores condições de trabalho e que, consequentemente, claro, melhora a vida das pessoas. Então a gente precisa imaginar isso, não precisa ter claro que o que tem hoje, né, de leis trabalhistas, enfim, foi fruto desse processo, né, de organização, enfrentamento, né, dos trabalhadores por conquista desses direitos, né? Então não é uma coisa que simplesmente veio, né, ou que, sei lá, surgiu do nada, né? Isso é um processo então de enfrentamento. Então a gente precisa fazer esse exercício de imaginar que nem sempre foi assim, né? Isso é fruto de uma construção ao longo do tempo, né? E aí justamente vem um dos conceitos que é fundamentais do Marx, né? A gente imaginar que a sociedade é constituída pelo que ele chama de luta de classes, né? Nessa metodologia dele, ou seja, né? Uma vez que há interesses antagônicos entre os burgueses, né? Porque, como estava definido ali em 2 slides anteriores, né? Antes desse, a ideia da burguesia é aumentar o lucro, né? Os patrões querem cada vez mais aumentar seus lucros, seus ganhos. Por outro lado, os trabalhadores querem
melhores condições de trabalho, né? Melhores, aumentar seus direitos, ampliar aquilo que eles vão ter acesso. Então, se estabelece uma luta política aí, né, que poderia colocar, em alguns casos, até o Marx, inclusive, né, acreditava nisso, que esse enfrentamento, né, entre os patrões e os empregados poderia até mesmo colocar fim ao capitalismo, né, porque os trabalhadores poderiam se organizar politicamente e tomar o controle da produção, né, por exemplo, que é a ideia básica do que, do ponto de vista político, Marx defendia, né, de que os trabalhadores deveriam assumir o controle das fábricas, das empresas, e eles mesmos controlarem e fazerem, digamos assim, a ideia de fazer os pagamentos ou os recursos destinados a cada um de acordo com a sua necessidade, né? Isso regulado, discutido, debatido pelos próprios trabalhadores, né? Sem a ideia de ter um patrão. Né? Então, isso é um dos motivos, inclusive, que muita gente critica o Marx, porque ele era crítico, então, ao sistema capitalista, né? Porque ele acreditava que isso era um sistema que gerava injustiças, né? Então, isso gera polêmica, sempre gerou e provavelmente vai continuar gerando, né, daqui para frente. Então, Marx aí colocava na ideia de que, a partir desse enfrentamento entre os trabalhadores, pela reivindicação de seus direitos, ou pela conquista, né, de novos direitos, e os patrões, por outro lado, querendo cada vez mais aumentar o lucro, isso, em geral, envolve, né, muitas vezes, tirar direitos dos trabalhadores, isso poderia gerar uma mobilização, né, tão forte que até algumas pessoas poderiam reivindicar uma sociedade que fosse diferente, né, que se organizasse, por exemplo, sem essa divisão social entre patrões e empregados. Então, geralmente, isso é das ideias do Marx, e porque ele aderiu, por exemplo, ao que a gente chama de socialismo, comunismo. Embora, claro, na prática, o Marx morreu sem ter visto isso se concretizar, por exemplo. Né? Mas isso já seria daí um ideal político dele, né? Por analisar que isso seria uma sociedade desigual e injusta, né? Baseada na exploração do trabalho de uma classe pela outra, e que, segundo ele, isso precisaria acabar, né? Para que a gente pudesse ter uma sociedade mais justa. Então, essa ideia de luta de classe, tem um enfrentamento entre os trabalhadores e os seus patrões, para tentar, enfim, cada um tentando fazer valer seus interesses, e segundo Marx, isso podia levar a até uma mudança radical da sociedade, né? Uma revolução que acabasse com essa divisão de classes entre patrões e empregados. Né? Então, geralmente, por causa disso, ele até hoje é muito mal visto, né? Dependendo enfim, das posições ideológicas que você tem, né?